Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar ou responder uma pergunta sua, que é: quais as plataformas confiáveis para fazer pesquisa de materiais científicos? Bom, antes da gente começar a falar um pouco sobre essas importâncias, essas variáveis de plataforma, é importante eu falar para vocês que eu sou uma pessoa que estudo muito, é minha linha de pesquisa, é estudar sobre a publicação científica, a comunicação científica, as partes de tecnologia, as tendências. Eu participo de congressos nacionais e internacionais que falam sobre essa tendência de produção, banco de dados, e eu estudo muito, trago para vocês aqui, e na medida que as novidades vão aparecendo, eu retorno os assuntos, trago para vocês de novo, para vocês também sempre estarem antenados. Então, o que eu vou falar agora com relação a bases de dados e a publicação é uma tendência, tá? É uma tendência que se considere a partir de agora, com essa consciência dos novos mecanismos de busca, com a questão das bases de dados, com a luta que nós estamos, nós pesquisadores, não todos, mas uma grande parte dos pesquisadores, estão lutando pelo conhecimento científico aberto. O que significa isso? De que você não pode ou não deve pagar para ter acesso à informação científica, que a informação científica deve estar ao alcance de todo mundo, assim como as outras informações estão. Hoje é mais fácil você ter uma fake news chegar num monte de gente do que um artigo científico. E é justamente nesse fim que a gente luta. O que acontece com isso? A tendência é que as bases de dados, como existe hoje tem uma grande briga por bases de dados pagas. Então, o Brasil paga milhões e milhões para que as universidades públicas tenham acesso a certos materiais, a certas bases de dados que trazem artigos científicos, a maioria internacionais. Paga-se muito caro para publicar esses artigos científicos em revistas internacionais que fazem parte de grupos corporativos, grandes grupos corporativos. E a nossa briga é para que a informação científica seja de tão fácil acesso e tão gratuita como é a outra. Então, quando você fala de bases de dados, a tendência é que elas obedeçam daqui para frente a mesma dinâmica que as informações, ou seja, bases abertas como a Google. Então, hoje a gente tem a Google normal e a Google acadêmico, que já fazem esse processo de indexação, de veiculação gratuita, de acesso gratuito. Você pode pesquisar na própria base de dados da Google, que você vai ter também informação gratuita. Qual é, então, a grande questão? Não é a base de dados em si, mas você saber como pesquisar, saber separar a informação que chega até você para entender se essa informação é científica ou não, se essa informação pode ser considerada científica ou não, mesmo porque a tendência é que as bases de dados comecem a cair e bases de dados aberta, gratuita e de fácil acesso que traga o material inteiro e na íntegra seja a realidade daqui para frente. Inclusive, não só a revista Núcleo do Conhecimento, mas muitas outras revistas já estão sendo formuladas em HTML, que é para já obedecer esses novos parâmetros aí da comunicação científica. Mas, visto isso, o que você tem que saber então? Qual é a qualidade desse material que chega até você? E o primeiro passo para isso é você ter conhecimento de duas coisas fundamentais. Primeiro, o autor. Eu acho que o autor ainda é mais importante. E segundo, a revista. Como assim? Ora, se você está pegando um artigo e você não sabe quem é o autor, como você vai saber que esse artigo realmente, qual é o peso desse material? Por exemplo, se eu pego um artigo de uma pessoa do ensino médio, eu vou ter um certo nível de profundidade, não que seja demérito, mas eu tenho um certo nível de profundidade, até mesmo por questões acadêmicas, pelo contato com pesquisa.
pela capacidade de reflexão crítica, tem um certo tipo de relevância ou de profundidade melhor, profundidade do material. Agora, se eu pego um artigo que 2 doutores assinam, eu tenho uma profundidade do material maior, tá? Não é demérito, mas é a questão de potencial de profundidade do material. Nós, doutores, mestres, doutores, tomamos muito cuidado com onde assinamos, porque a gente acaba validando o material. Então, para você saber se um material, quando você pega um artigo, o nível de validade desse material, primeiro passo que eu considero é você entender quem é esse autor. E como você pode entender quem que é esse autor? Simples. No Brasil, nós temos a plataforma do Currículo Lattes. É Lattes, tá? Não Letters, como eu vi algumas pessoas falando. É Lattes, é sobrenome mesmo, tá? Então, tem a plataforma Lattes, que tem o currículo dos acadêmicos brasileiros. E tanto os acadêmicos brasileiros, pesquisadores brasileiros, como pesquisadores internacionais, adotam também o currículo do ORCID, que se escreve ORCID. Algumas pessoas falam ORCID, outras pessoas falam ORCID, que é ORC, tá? ID de identidade. Então, são 2 bases que você pode procurar se você quer conhecer sobre o autor. Quer conhecer sobre o autor, se for brasileiro, provavelmente ele tem o currículo Lattes. Você pode, se você clicar Lattes no Google, vai direto para a plataforma do CNPq e você vai conseguir ter acesso ao currículo Lattes. E aí, o ORCID, se você quiser conhecer o autor internacional, pela publicação do autor, pelo nível pelo engajamento de pesquisa, pela titulação, pela rede de relacionamentos, você consegue entender se aquele material produzido é bom. O segundo passo é saber se esse material é de uma revista científica. Por que eu falei primeiro do autor? Porque eu tenho visto muitos autores bons que não têm, mais velhos principalmente, que não têm publicado artigos científicos, mas que publicam em outros tipos de meios eletrônicos, né? Como sites que não são artigos, que não são revistas científicas, blogs, formatos de entrevista, mas que são válidos tanto. Se você está falando de artigos como do Rogério Costa, do Gerson Leite, da Lúcia Santaella, do professor Trevinhos, de todos esses professores, com certeza são pessoas que escrevendo em blog ou em revista científica você pode confiar que o conteúdo é excelente. O outro passo é a revista científica, porque às vezes o autor não é tão conhecido, mas a revista científica já tomou o cuidado de verificar, porque hoje, embora ainda seja uma discussão de não existir, mas hoje ainda funciona a avaliação por pares. Então, quando a gente recebe o material, pelo menos 2 professores com titulação acima do autor que enviou avaliam o material para saber se ele pode ser considerado científico, se ele pode ser aceito, se eles podem ser compactuados de acordo com a revista. O que uma revista científica tem para você saber diferenciar? Principalmente agora que as revistas estão em HTML, tendem a ficar cada vez mais, e isso faz com que o padrão, assim, o layout de visibilidade seja muito parecido com sites, mas na verdade é um site, mas não é um site comercial, é uma revista científica. Igual tem o e-commerce, você olha, é um site, é uma espécie de site, mas é um e-commerce. Um blog é uma espécie de site, está ali na internet, mas é um blog. Um site comercial é um site comercial. As revistas científicas também tendem a adotar esse formatinho que a gente fala que com linguagem HTML, que é para você ter acesso rápido ao material. O que uma revista científica tem? Ela vai ter corpo editorial. Então, toda revista tem quem é o editor-chefe, quem são os outros editores, quem avaliam, e aí vai colocar na revista lá várias pessoas envolvidas no processo de avaliação dos materiais. Vai ter também o ISSN, que é o número de periodicidade, que vai dizer que aquela revista é uma revista científica que está funcionando e publicando. Esse ISSN você também pode consultar para saber se ele é válido.
consultar onde? No próprio ISSN. Então, se você clicar hoje lá no ISSN 24480959 ou no periódicos da CAPES, tá? Tem lá periódicos CAPES, você coloca lá o 24480959, você vai achar o registro da Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Isso atesta que todos os materiais publicados lá são materiais que você pode confiar. E se essa revista tem periodicidade e a relevância dessa revista. Como que você mede, então, a relevância dessa revista? Você mede hoje, é uma tendência, eu vou falar para você só de um índice, que é o índice H, que é o índice que a Google coloca, tá? Então, como que a Google contabiliza o índice H? Pessoas que pegam o artigo do autor ou o artigo da revista, tá? Aderem para si, colocam esses artigos, citam esses artigos e publicam em base de dados aberta, ou seja, nesse caso, publica na própria Google Acadêmico. Então, essas citações vão trazendo o índice H. Então, se a revista possui um índice H alto, quanto mais alto, mais relevante ela é. Essa é a métrica que tende a permanecer nos próximos anos, uma vez que as bases de dados fechadas têm suas próprias métricas, tá? Mas não é o caso da gente que trabalha com conhecimento aberto, por isso que hoje eu vou falar só do índice H. Então, são coisas que você tem que saber daqui para frente para saber ter o pensamento crítico e avaliar a informação que você recebe, que você procura. Então, muito além da gente falar de bases de dados hoje, nós temos essas questões que estão muito acima das bases de dados e são tendências internacionais, mundiais e daqui para frente que tendem a se colocar aí no topo. Um grande abraço, eu espero ter lhe ajudado, contribuído para o seu conhecimento, para o seu pensamento crítico, para a sua formação como pesquisador. E não se esqueça, se você gosta do nosso canal, deixe seu like, assine o canal e deixe seu comentário aqui, porque é através deles ou do seu comentário que nós fazemos os vídeos para você. Um grande abraço e até a próxima!